Carlos Monteiro, 68 anos, ex-presidente da Junta da Freguesia de Refós de Ribadave, de 1990 a 2012, eleito sempre pelo Partido Socialista. Representa o movimento cívico pela desagregação, precisamente de Refós de Ribadave, que juntamente com Santiago da Carreira formaram uma união de freguesias em 2013. Bom dia, Carlos. Bom dia. Obrigada por aceitar o nosso convite para a entrevista. Obrigado também por dar nome e aflorar cada vez mais este movimento cívico de Refojos em luta pela desagregação. É hoje o rosto visível então do movimento cívico pela desagregação de Refós de Ribadave. Para quem ainda possa não saber o que é esse movimento, qual é o objetivo do movimento? Foi e é um objetivo único desde 2011, quando ainda eu era presidente, e após isso vimos nesta luta sempre a pensar em que isto pode acontecer. E então, desde 2019, que nós temos vindo a debater e criamos um movimento cívico para que acolhêssemos, através de uma petição, assinaturas, para ser levada à Assembleia de Freguesia e essa se pronunciasse sobre a vontade dos eleitores da Freguesia de Refós, essencialmente. Embora reconheça que há muita gente de Santiago da Carreira que é a favor desta desagregação. E esperamos que isto vá avante por uma questão de respeito e de acabar com esta lei discriminatória que foi imposta a estas populações. Quando este movimento foi criado, disse que o atual autarca, presidente da União de Freguesias, trata as duas freguesias por igual. Por que motivo existe então esta vontade da desagregação? Creio que nunca disse que ele tratava as duas freguesias por iguais, mas também não vou dizer o contrário, embora pense que estas coisas não têm a ver com a chamada desagregação. Esses assuntos debati-os quando fui membro da Assembleia, na próxima Assembleia de Freguesia. Hoje continuo a dizer aquilo que sempre disse e o grupo defende. Estamos com um objetivo único e esse objetivo é a desagregação. É aquilo que o povo e a população assim fez através da petição que já fizemos chegar à Assembleia e por motivos de a lei só ser aprovada em 24 de junho de 2021 e que irá em vigor a 24 de janeiro de 22, e esperamos que essa venha a fluir após as eleições legislativas, no sentido de nós vir a desagregar a freguesia. Esse é o objetivo. Quanto à proposta, ou seja, à pergunta que me fez, eu certamente que sempre tive esse cuidado de debater os problemas a nível dos autárquicos na Assembleia de Freguesia. Acho que é o local indicado e sempre que eu tinha algo a pôr, coloquei-os na Assembleia de Freguesia e estão devidamente esclarecidos nas atas em que eu participei em todas as Assembleias durante o mandato para que fui eleito. A lei que impôs esta agregação foi mal formulada, na sua opinião? De quem é essa responsabilidade? Essa lei, propriamente dito, foi após a Troika entrada em Portugal, em que propôs ao governo de então PSD-CDS e nasceu a chamada Lei Relvas, que foi imposta à Rei Esquadra, uma lei discriminatória, sem ouvir quem quer que seja, e desde aí não foi alterada, apenas foi debatida por todos os partidos e que foram colocadas propostas na Assembleia da República, foram ouvidos, houve reuniões no sentido de ouvir uma vez mais a população para que possa haver as chamadas desagregações ou desanexações, como queira chamar, dessas ditas freguesias a quem lhe foi imposta essa lei cega. No seu entender, quais são as vantagens e as desvantagens de Refós de Ribadave estar agregado ou desagregado a outra freguesia? Há diversas vantagens, não foram absolutamente nenhumas, como se constata a nível de comunicação social, em que as populações se manifestam e nós também somos uns que manifestamos. E basta olhar para isto. A primeira coisa que se perde é logo a proximidade do cidadão com o autarca. Segundo, é os valores
Se anexar os valores da carreira e refógios, como já o fizemos e esclarecemos isso através de um pedido que fizemos à Junta de Freguesia, de que diminuiu à base de entre os 15% e 20% o fundo financeiro de freguesia, ou seja, o global das duas freguesias anexadas. Esse valor deixou de ser investido e deixou de haver essa proximidade, essa eficácia, o contacto, o usar e usufruir das valências que nós temos, daquilo que foi criado ao longo dos anos. E isso demonstra que é perder valores, é perder a história, é perder o historial de uma freguesia. Vou falar por refógios e na própria carreira, também perdeu o seu valor. Daí haver as pessoas também descontentes com esta anexação. Creio que ninguém ganhou com as anexações. Pelo contrário, acho que toda a população a nível nacional perdeu. E basta dizer isto. A proximidade, acho que é o tudo para o contacto diário com os autárquicos. É do conhecimento público que uma petição a pedir esta desagregação teve a adesão de mais de 50% da população da freguesia. Quais são os dados finais e quais são as consequências ou ilações que se pode retirar dessa petição? Daqui se percebe, quando circulou a petição pela freguesia de Refógios, em que este movimento tomou a iniciativa, foi no sentido de auscultar as pessoas e ver a opinião delas em relação à desanexação e não ao trabalho da freguesia. Isso nunca esteve em causa. E isso temos que ser sinceros, porque nós não fomos apresentar um problema da Junta de Freguesia ou do trabalho da Junta de Freguesia. Fomos exclusivamente ouvir as pessoas, ver a opinião delas e qual a nossa ideia em relação à opinião das pessoas. Concluímos que, de facto, assim como colhemos 453, houve algumas mais que não assinaram, ou por uns motivos, ou por outros que gostariam de ter assinado e não chegaram lá, mas chegámos à conclusão que depois de ter mais de 50% da população estar de acordo com este movimento, é que de facto eles pedem e querem a sua liberdade, ter voz e ser ouvidos e que de uma vez por todas acabe com esta lei discriminatória. Isto só pode acontecer se de facto o Partido Socialista quiser manter os seus ideais, respeitá-los e pôr em prática. Aqui, falando a nível da freguesia, tem a maioria absoluta. Já contando com 2 elementos da CDU que também foram concorrer e foram eleitos, e a CDU foi uma das que disse inicialmente que estava neste campo de luta da autarca a lutar pela desagregação. Assim como o próprio Partido Socialista colocou um boletim no programa eleitoral dizendo que iria respeitar a população e a sua vontade. Pronto, esperamos, por isso acreditamos que esta petição que venha a fazer um pedido para a desagregação, que venha a ser de facto uma realidade e um facto. É por isso que lutamos e é por isso que essa petição circulou e a vontade dos eleitores é clara, a não ser que a vontade dos membros da Assembleia não o queiram fazer. A Assembleia de Freguesia da União de Freguesias é composta então neste momento por 2 forças, o Partido Socialista e a CDU. O PS controla por completo esta Assembleia. Não conheço a posição do PS em relação à desagregação, mas a da CDU é clara, que é a favor da desagregação. Na Assembleia Municipal temos o PS, o PSD, o CDS, o Bloco de Esquerda, a CDU e o Chega. Neste momento estão todos representados. Como é que vai conseguir aprovar esta desagregação nas 2 Assembleias? Não querendo entrar na parte burocrática, que será também difícil. Quanto a esta pergunta que me põe, é falar quase no global do Conselho, ou propriamente dito, as 5 agregações do Conselho de Santo Tirso. O Partido Socialista é a maioria em todas elas. Por isso, espero que o Partido Socialista, além de ter a maioria absoluta, todos os seus presidentes no Executivo foram defensores acérrimos contra a Lei Relvas
espero que eles não se esqueçam disso, e as próprias assembleias, que têm a sua maioria, que saibam ouvir a população nesse sentido, embora saibam que as populações terão que apresentar, como disse, a questão burocrática. É necessário, de facto, ou apresentar uma petição com pelo menos 30% referente aos membros da Assembleia, terão que apresentar um requerimento com todas as valências que existem nas freguesias, com as áreas, com o número de tudo isso, o número de eleitores, relacionado com a cultura, com o desporto, com as associações, enfim, tudo isso é necessário. E para ser necessário e fazer-se isso, bastará da nossa parte, movimento, estamos abertos a ouvir essas populações e ajudá-los a fazer exatamente o mesmo trabalho que nós fizemos e que vamos continuar a fazer para apresentar na Assembleia, para que essa Assembleia, depois de apresentar essa documentação, seja proposta pelo Presidente só para esse fim e ser votada nesse sentido. E espero que o próprio Partido Socialista, com maioria absoluta, cumpra os seus desígnios de solidariedade e de defesa íntegra das suas populações. Se assim não fizer, pode haver outros interesses em que me estejam a escapar, que não seja servir a população. Já se reuniu com o novo Executivo da União de Freguesias da Carreira e Refojos? Qual é a sua posição e a sua vontade nesta matéria? Em relação a reunir com o partido, penso que nós o fizemos antes. Propusemos, na altura, à Junta de Freguesia e aos elementos que iam compor, ou seja, o Executivo para este mandato, para discutir ideias em relação a pontos de vista em relação à desagregação. Propusemos isto e penso que a partir daqui o que fizemos com todos os partidos, em que houve de facto 4 partidos que nos ouviram, que trocámos ideias, que estão abertos e continuam abertos ao diálogo e a apoiar esta desagregação. Os únicos 2 que não responderam até hoje e não demonstraram essa que foi o PSD e o PS. Pois esses partidos que são do arco do poder é que têm que se abrir e dizer aquilo que pensam em relação a isto. Penso mais do que nunca que está na hora deles vir ao nosso encontro. Vir ao nosso encontro porque nós sempre estivemos abertos, de portas abertas, de braços abertos, para acolher e dialogar com eles, para trocarmos ideias, para ver o que era melhor e a partir daqui encontrarmos uma saída viável e capaz de ser bom para toda a população deste concelho. E eu espero e tenho quase a certeza absoluta, que a maioria das freguesias, ou digo todas agregadas, neste momento irão lutar por essa desagregação, porque entendo que a proximidade é o maior valor que possa existir para o cidadão comum no dia-a-dia. O Diário Santirso esteve no final da reunião que tiveram com o partido político, com a CDU, e com os restantes partidos. Já se reuniram ou tencionam reunir para saber as suas posições? Como disse atrás, a porta está sempre aberta para o diálogo com todos os partidos, desde que o queiram debater o problema connosco. Há divergências, é natural, porque se não houvesse divergências também não havia lutas partidárias e por isso é que elas existem para nós debater as ideias, ver o que é melhor, que no fundo isto não é interesse de ninguém, é um interesse de todos. Este movimento está aberto, como disse nesta reunião com a CDU, uma vez mais, que estava disposto a dialogar, a pedido deles que para nós clarificar e dizer como foi a iniciativa para transmitir a outras eventualidades, movimentos que venham a encetar nas freguesias que estão agregadas. Daí eu dizer que estamos abertos a dialogar com todos os partidos desde que eles tenham o mesmo objetivo que nós, que é a desagregação. Qual é o próximo passo que tencionam dar? Como é que vão conseguir levar adiante esta desagregação? Como disse há pouco, a burocracia é grande. Claro que nós sabíamos que é necessário preparar um dossiê. Nós sabemos como é que esse dossiê
funciona. Nós temos a Lei 39/2021 que esclarece tudo isso. Desde aí, nós temos-lo em mão, sabemos os passos que temos que dar e estamos aqui para fazer chegar à Assembleia a tempo certo para que ela seja votada. Para finalizarmos esta nossa conversa, qual é a mensagem que quer deixar a todos os habitantes aqui de Refós de Ribadave? Aos de Refós de Ribadave quero-lhe dizer que a luta vai continuar, o movimento tem como objetivo dar continuidade ao trabalho até que a Assembleia tome a sua decisão e no sentido da desagregação, é isso que esperamos. É isto que esperamos da sua promessa eleitoral e a todo o Conselho dizer que o Partido Socialista tem em mão todo este processo e é necessário que saiba ouvir a sua população, que saiba ouvir os eleitores destas agregações, do seu descontentamento em questão da anexação. Certamente que não terão nada contra os presidentes de junta, porque os presidentes de junta simplesmente cumprem o mandato que lhes é atribuído pelos eleitores e fazem aquilo que tiver ao alcance. Agora, que eles também se mostrem, principalmente aqueles que estão nas agregações e que são líderes e que foram líderes, que foram comigo para Lisboa, foram sozinhos, foram com outros, após mim outros, que foram lutar, que essa luta continue dentro da própria casa deles e que façam jus à luta que tiveram nesse ano. É os votos que faço a todos os presidentes de junta, essencialmente, que exercem o poder nessas autarquias. Em nome de Aires Santo Tirso, agradeço então mais uma vez a disponibilidade para esta entrevista e desejo-lhe todo sucesso no movimento para a desagregação. Obrigado por isso e o sucesso é de todos, quer seja da comunicação social, quer seja dos eleitores de Santo Tirso. Obrigado pela vossa vinda a Refós.